Poucos acontecimentos movem a pequena cidade de Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo, como a alvorada festiva do Dia do Padroeiro. O povo comemora a festa de mesmo nome que a cidade, com celebrações religiosas durante todo o fim de julho. Vem gente de todas as regiões do país para participar da vigília. Bom Jesus dos Perdões, interior do estado de São Paulo. Uma cidade que nasceu da construção de uma capela em 1705. É uma cidade simples, cheia de áreas verdes, baseada na pecuária, no turismo ecológico e no cultivo de frutas típicas da região. O povo daqui, até hoje, nunca deixa de visitar o que se tornou aquela capela. A tradição de celebrar Bom Jesus dos Perdões vem da era medieval. O costume foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Os fiéis louvam o padroeiro celebrando a cena da Paixão de Cristo, em que Pôncio Pilatos, depois do interrogatório, manda açoitar Jesus. A importância desse santuário para essa região está ligada muito diretamente à devoção ao Senhor Bom Jesus, que há mais de 300 anos se faz presente aqui. Através de uma das pioneiras do desbravamento do estado de São Paulo, a dona Bárbara Cardoso, que tinha 2 filhos sacerdotes, se começou a cultivar, se a gente pode dizer assim, a devoção a esse momento específico da vida de Nosso Senhor, que é um momento da sua paixão, ou aquele momento em que, diante de Pilatos, no seu julgamento, ele vai ser apresentado ao povo zombado, humilhado, escarnecido e muito flagelado. Quando Pilatos diz, eis o homem, e apresenta Jesus nessas condições para a multidão que quer sentenciá-lo à morte. Esse momento tão dramático da vida dele é venerado nesse santuário desde essa época. E em torno disso se construiu toda a história desse lugar. Começou com uma capela muito simples que, com um afluxo de romeiros, de peregrinos, foi ganhando proporção. E é a base de toda a história de fé, a história também civil desta cidade, que cresceu em volta desse santuário. A comunidade se prepara durante 9 dias para a festa. Durante a novena acontece um rito de devoção, onde, através de orações e cantos, as pessoas fazem pedidos e agradecimentos. A festa existe há 311 anos. Em 22 de maio de 1705, foi fundada a capela que deu origem à cidade, a mesma onde hoje se realiza a festa. Ela virou um santuário em 1913. E todo ano, no dia 6, que é um dia que é litúrgico do dia do Bom Jesus, todo ano ficou repetindo essas festas, né? Então, hoje a gente está na versão 311, né? São 311 anos de fé e beleza desse contexto, dessa religiosidade que perdurou por todo esse tempo, né? A novena começou dia 28 de julho, né? Vai até dia 5 de agosto. Tem uma programação toda às 7h30 da manhã, tem as rezas, as ladainhas, os cânticos, toda aquela parte de religiosidade. O ofício é no santuário, né? Onde é o local que é o centro das atenções desse final de semana, que é a festa do Bom Jesus. Todo-Poderoso, somos o teu povo que na esperança vive a caminhar. A que sejamos teu povo santo
no nosso país, ainda colônia, essa tradição começa a ser disseminada, é claro que ela vai ser feita com algumas características peculiares. Nós não estamos na Europa. Existem outros elementos que também compõem a cultura do Brasil colônia. A miscigenação com a cultura indígena, a miscigenação com a cultura africana. Aos poucos, novas cores vão sendo dadas para aquela devoção que vem da Europa, se imprime na colônia e que vai ser continuada por aqueles que estão vivendo aqui. Aqui no Brasil, a festa acontece em sincretismo com religiões africanas. No passado, impedidos de seguir qualquer religião senão a católica, oficial da coroa portuguesa, os escravos misturavam elementos das duas fés. Hoje, a mistura se faz presente pela congada, que é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira. É um bailado dramático com canto e música que recria a coroação de um rei do Congo. O congado a gente costuma dizer que veio da África e no Brasil mesmo nasceu dentro da senzala, né? Os negros, eles não tinham oportunidade de ir na missa, de fazer suas orações, seus cultuamentos. E a Igreja Católica, como batia muito em cima naquela época, então eles levavam os donos deles, né, os senhores deles até na igreja e voltava. E com aquela tristeza no coração, por que não eu poder cultuar a Deus, né? Então eles faziam seus batidos, seus tambores, né? Aquilo tudo que eles traziam da África, cultuando a Deus. E veio tendo o sincretismo, né? Que a Igreja Católica começou a apadrinhar os escravos como afilhados da Virgem Maria, né? E tem também reverências a outros santos, tem também reverência na cidade, né? Agradecimentos, igual quando a gente come em algum lugar, a gente faz aquele agradecimento. Às vezes muitas pessoas que têm promessa de receber um terno de congado. Então tem todos os versos que a gente faz na hora para aquilo e já os versos também que vêm desde da época da escravidão. Porque é uma coisa muito antiga também, né? Bom Jesus Perdoe é muito antigo. Eu vou cantar mais este verso, meu São Gonçalo está mandando, na vida de bom Jesus, que hoje aqui temo gravando, ai, O que eu sei que a minha mãe falava, que a imagem do altar assustava o povo. Assustava, então eles mandaram abaixar o olho dele. Você não viu a imagem dele de perto, né? Ah, ele tem um olho muito vivo. E tinha pessoa que tinha medo. Isso aí a minha mãe falava isso aí. Muito tempo isso aí. Aí baixaram o olho dele. E ele tem meu olho baixo, assim. Não é direto pra gente. Ele olha sempre para baixo. E não era assim. Mas era do povo, pelo povo. Nas décadas de 40 e 50, mineiros passavam pela cidade para comercializar gado. Bom Jesus era um ponto de parada obrigatória dos tropeiros. Na mesma época, os grupos de congada de Minas Gerais passaram a se apresentar. Que forem devotos do meu Senhor São José, quando for na hora da morte. Lembro com São Gonçalo, com Bom Jesus Perdoe, pessoa que vem agradecer. Entra de joelho, sobe aquela escadaria de joelho, agradecer ao Bom Jesus por o que pede, né? Tem sim, muito ainda. E ali é no meio do povo, não tem nada de escondido, nada. O que eles têm de cumprir a promessa, de agradecer, eles fazem no meio do povo. Um com bandeira, outro com terço, um outro vem de joelho rezando o terço. Cada um pede de um jeito, né? Já era uma tradição, né? O pessoal já vinha antigamente para a cidade,
principalmente na época de festas, né? Eles tinham umas casinhas, porque a cidade hoje está com 20 mil habitantes, mas na época tinha umas 400 casas na cidade. O pessoal morava na zona rural. Então, o trabalho, o dia a dia, a lida deles era no campo, né? Então, quando chegava aquela 9 dias que antecedia a preparação da festa, eles iam para a cidade, se alojavam para a cidade, arrumavam as casas e levavam o pessoal que trabalhou o ano inteiro, levava para a cidade para participar, para ter um pouco de diversão também lá na cidade, né? Que eles, durante o ano, eles fazem na zona rural, só que agora, quando chega na época de festa, eles já ficam todos preparados para ir para a cidade, né? Eles vão se aproximar do altar, da imagem do Senhor Bom Jesus, com as reverências que são próprias dessa manifestação cultural, com o seu ritmo, com a sua dança, com os seus instrumentos, e com isso, com as suas cores, com a sua roupagem, vão expressar a sua fé também. É claro que agrada a todos, nem tudo agrada a todos. Eu também tenho os meus gostos, você tem os seus gostos, cada uma das pessoas tem um gosto, mas o gosto tem que ser sempre respeitado. Numa casa de oração, a gente precisa sempre, claro que colocando os critérios, existe a liturgia que fala por si só, tem uma maneira apropriada de ser celebrada, isso é outra coisa, mas em termos de manifestação de fé, existe espaço para todos os gostos. Tocar dentro da igreja é uma coisa gratificante, acusticamente fácil, porque o som vem, parece que está até mais bonito do que ele é, já tem o eco dele, já tem, parece que já os efeitos ali, mas acima de tudo é bonito, porque as pessoas que estão ali estão vendo, já estão naquele clima da igreja. Estão vendo crianças tocar. E quando é na igreja, por não ter um teatro na cidade, é o local mais adequado que a gente tem para fazer um concerto. Acho que desde o início da música foi na igreja. Foi na igreja que a música começou, né? Desde a Idade Média. Então acho que já é um local bem legal para tocar e para assistir, para ouvir também. E a igreja, e as pessoas que estão lá, acho que antes de uma oração, ouvir uma música, e eu cuido bastante para o repertório, nesse momento, tá um pouco mesclado para não fugir, não agitar muito, que depois eles têm uma missa em seguida, ou vieram de uma missa, então a gente cuida do repertório e é bom que consegue passar para as crianças também uma variedade de repertório, né? Não tocar só o rock que eles gostam, a gente passa por uma música litúrgica, evangélica, uma música clássica, erudita, barroca, enfim.
das procissões, as congadas que acompanham, na hora do devocionismo popular, com as orações, com as ladainhas, com as novenas. Tudo isso é um momento onde o povo, com todas as características que são bem próprias da nossa cultura, deixa transparecer ou então aflorar um pouco de tudo isso que compõe esse amálgama cultural e religioso que envolve a festa do Senhor Bom Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Brasil Folclore, povo brasileiro em festa. Bem-vindos a Bom Jesus dos Perdões. Brasil Folclore na festa do Senhor Bom Jesus dos Perdões. Brasil Folclore! Depois da novena, que termina no dia 5 de agosto, no dia 6, a festa litúrgica do Senhor Bom Jesus. Toda a igreja no mundo celebra isso. Para nós, é a grande solenidade da cidade, em termos de liturgia, porque nós estamos celebrando o padroeiro da cidade. Então, no dia 6 de agosto, tem uma intensa programação de atividade que começa bem cedo, com uma alvorada festiva, que já conta com a participação dos congos, dos moçambiques, que vêm meio que despertar a população, os devotos, os fiéis, para que acordem para festejar o seu padroeiro. A festa se inicia com uma novena preparatória às 5 da manhã de 28 de julho, quando chegam os grupos de congada do sul de Minas e tocam a alvorada festiva, para avisar as pessoas que a festa está começando. E aquilo, como eu já disse, o congado é uma coisa sagrada, né? Então a gente envolve uma fé, uma religiosidade muito grande naquilo. Então são orações que a gente faz, são velas que a gente acende, entendeu? Eu carrego comigo, depois posso até mostrar, é uma bebida preparada, que a gente fala a nossa cachaça, né? Mas antigamente, na época da escravidão, era marafa, né? Então, eu carrego ela preparada, tem as ervas que eu coloco dentro. Então, a pessoa que bebe aquilo tem uma fé muito grande, que às vezes tem gente que recebeu até cura, entendeu? Para poder, às vezes, estar com problema de saúde, às vezes está meio desacreditado, às vezes vem para o congado, mas a gente costuma falar que não está com o corpo preparado. Então, às vezes, faz aquela oração, bebe um golinho daquela pinga, né, daquela marafa, então dá aquela estabilidade na pessoa de novo, para a pessoa estar envolvida naquilo que a gente está fazendo. É um ânimo que a gente carrega, né? E as orações é muito importante, né? Porque toda religião tem as suas orações, né? Tem os seus ritos. E no congado, além de ser uma dança folclórica, uma dança religiosa, pra gente que gosta, é uma religião também, né? A dança de São Gonçalo foi começada por dois bêbados, né? Eles iam vindo, pegaram um pau, porque eu tenho um livro em casa, que esse livro tem mais de 200 anos. Então explica tudo como é a dança dele. Não pode deixar entrar bebida, como eu falei para você. Depois pode fazer o que quiser. Durante a dança não pode bebida de álcool, porque é uma dança. Você vai ver como é tudo certinho.
Um não sai fora, nada, é uma bênção. Basta eu ficar do ladinho ali, que eles veem que eu cheguei do lado, conserto todo mundo. Porque eu chamo atenção mesmo, eu não gosto, quero que faça do jeito que ele fazia direitinho tudo, né? A vida dele era assim, ele dançava para as mulheres da vida, para divertir as mulheres, para tirar as mulheres daquela vida. E todo o dinheiro que ele ganhava, ele dava para elas, para sair daquela vida que eles tinham, né? Então, o que ele fazia? Por que ele usa a bota? Ele enchia a bota de pedra para dançar, para não ser tentado pelas mulheres. Então, ele fazia aquele sacrifício de dançar. Então, louvar São Gonçalo é a palma e o pé. Muitos grupos de música e dança, tradicionais e novos, chegam a Bom Jesus dos Perdões para participar da festa. Durante a dança, versos são puxados no improviso, pelos chamados mestres e contramestres. O mestre e o contramestre, né? Ele é mestre, eu ajudo ele, eu sou contramestre dele. Quando eu vou fazer a minha volta, eu danço de mestre, ele é meu contramestre. Então a gente tem bastante assim. Aí troca. Aí o tipeiro é o que termina o que a gente canta na frente. Aí que chama de tipeiro. Aí do tipeiro vem os palmeiros. Aí tem o beijamento, tem a roda e quando termina uma festa que são com 6 voltas, termina a festa, aí tem o cajuru. Cajuru é o último. Aí a gente faz uma roda todo mundo junto. Aí a hora que a gente entrega a promessa para São Gonçalo. Depois do cajuru tem a ladainha cantada. Tem a ladainha cantada também, a ladainha em latim que a gente faz também. Né? Quando começa e quando termina. Alguns fazer seus pedidos, alguns agradecer graças que alcançaram, alguns simplesmente porque têm fé, acreditam em Deus e querem estar aqui, se fazem presente nesse dia e que termina com a Santa Missa no fim do dia, seguida da procissão solene, quando a imagem do Senhor Bom Jesus, ela percorre as principais ruas da cidade. Então, é um momento também bem emotivo. A novena termina, o povo carrega o seu padroeiro nas costas, pelas ruas do nosso dia a dia, lembrando que a fé se funde com a vida. E esse é o sentido mais bonito das procissões. Nós externalizamos, expressamos aquilo que nós trazemos dentro. E é o que faz a nossa vida ser diferente, é o que faz os fiéis caminharem com mais força. A procissão sai da igreja e segue até retornar a ela, passando pelas principais ruas da cidade. É o dia em que a imagem principal do padroeiro, símbolo de fé, abençoa as ruas de Bom Jesus.